se não fosse eu. Imagina. A galera tá Vamos lá chegando, já tem uma então, galera aí, gente. hein? Ai, que legal. Feliz, hein, de ver vocês aí. Muito bom, prazerzão, hein, Paulinho? Bom dia para todas as pessoas que estão aqui presentes. Já quero deixar aí meu muito obrigado a vocês que estão sextando aqui com a gente, né? Eu sou a Priscila, para quem não me conhece, professora do programa Senac de Aprendizagem. E essa aqui é mais uma live do projeto Senac ao Vivo, que tem trazido aí, né, especialistas de diversas áreas para apresentar conteúdos super bacanas e que tem nos ajudado a passar por esse momento aí de pandemia, de isolamento social, de uma maneira menos pesada, né? O propósito da live aqui de hoje, dessa manhã, né, porque à tarde tem mais uma aí, com o grandioso Paulinho, é trazer informações para vocês sobre a atuação do editor de vídeo digital e sobre a área de produção de audiovisual que está aí bombando. Diversas pesquisas têm apontado que a gente tem consumido como nunca vídeos, séries, filmes. Então a gente está aqui, nada mais, nada menos gente, assim, apoiando uma pessoa mais qualificada nesse meu Brasil varonil para falar sobre o assunto. Ah, assim que a gente finalizar essa live, a gravação vai ficar disponível, né, aqui na página do Senac Osasco. Então, caso a gente não consiga responder, né, alguma questão colocada por vocês aí no chat, a gente pode continuar esse papo por lá. Então, por gentileza, vão colocando aí suas questões no chat, que eu vou fazer de tudo para passar tudo para o Paulinho. Certinho, Paulinho? Certinho, valeu, Pri. Muito bem, pessoal. Bom, eu sou professor de computação gráfica, né? Lá no Senac de Osasco. A gente já trabalha com o Senac já há bastante tempo, né? A gente começou trabalhando no programa Aprendizagem, né? E aí, do programa Aprendizagem, a gente foi se especializando na área de informática e, consequentemente, a área de computação gráfica. E hoje a gente trabalha com os programas de edição de vídeo, com programas de tratamento de imagem, com programas 3D, tipo o 3D Studio Max, o AutoCAD, uma série de softwares aí que estão em alta no mercado da computação gráfica, né? E hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre a área de produção e edição de conteúdo em vídeo para redes sociais, né, que é algo que realmente, como a Pri disse, que está crescendo muito, principalmente nesse período de pandemia. A galera, eu percebi que a galera está vendo nesse problema, né, que surgiu, a oportunidade e está criando conteúdo, está criando material e está ganhando visibilidade com isso, né? E por consequência, muitas as empresas estão aderindo na contratação de profissionais dessa área. Então, tipo, a gente tem percebido que realmente cresceu bastante. Uma forma de expressar em números, talvez isso um pouco assim, é a nossa turma de computação gráfica lá do Senac. Então, tipo, eu diria que a maior parte dos nossos alunos que fizeram o curso técnico de computação gráfica, eu diria que a maior parte deles já estão trabalhando na área. Não necessariamente na área de edição de vídeo, porque eles aprendem um monte de coisa, né? Mas eles aprenderam já um monte de... Com a quantidade de programas, de ferramentas e a capacidade, e desenvolvimento da capacidade de lidar com o processo seletivo, entrevistas, etc. e tal, eles conseguiram abraçar muitas oportunidades, entendeu? Então, eu acredito que tipo, a área da computação gráfica, nesse período da pandemia, está crescendo muito, 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 muito. Tá? E eu tenho certeza que agora a gente vai conseguir conversar bastante aí sobre esse assunto, visto que a Pri também tem se encontrado aí no desenvolvimento de conteúdo para a internet, aí está sendo muito legal, né? Então eu acho que esse bate-papo aqui vai ser muito enriquecedor. Eu acho que a galera vai gostar, hein, Pri? Vai sim. Gente, ó, não crie muitas expectativas, né? Minha experiência como criadora de conteúdo, ela é bem recente. É brincadeira, tá? Eu vim aqui aprender junto com vocês. Mas vamos lá, né? Começar. Ó, tem muitos elogios já aí no chat. O Paulinho, o melhor professor da área de TI. Ah, Isso aí, gente, olha. Paulinho é tudo de bom.
tudo de bom, não. Muita saudade do plano de aprendizagem. Mas ele decolou, né? Vamos lá. Bom, como eu disse para vocês, minha experiência, né, de conteúdo, ela é bem breve, assim. E como que eu consegui, né, me organizar para postar conteúdos em vídeo? A melhor forma que eu encontrei de me organizar foi passando pelas etapas de roteirização, né, muito importante. E aí aqui tem todo um trabalho de pesquisa, teste de roteiro, que é quando eu compartilho com alguém esse roteiro previamente para ter uma ideia de como esse conteúdo repercutiria, mas principalmente também para ouvir críticas, sugestões, possíveis adaptações, modificações, enfim. E aí a gravação do roteiro que foi definido, edição, publicação, e aí começa a interação com as 2 ou 3 pessoas que assistem meus vídeos. Mas eu imagino que no sentido mais profissional, né, da coisa, devam existir outras etapas, né, Paulinho? E aí eu queria saber de você quais são as etapas para a criação de conteúdo para as redes sociais. Show! Pri, modesta, hein, essa coisa de 2 ou 3 pessoas assistem seus vídeos. Tá bombando na internet. Então, basicamente, o processo para a produção de conteúdo para a internet, assim, pensando na área de vídeo ou não, qualquer tipo de material para a internet, eu diria que existem basicamente 3 etapas para a produção desse tipo de conteúdo, que é a pré-produção, a produção e a pós-produção, né? Todas essas etapas, elas podem ser desenvolvidas individualmente ou com uma equipe, né? Quando você trabalha numa agência de publicidade, por exemplo, tem uma equipe toda para poder trabalhar com você nesses 3 tópicos. Então, a pré-produção nada mais é do que justamente isso que você comentou, Pri, que é essa coisa de você pensar em toda a ideia, né, se apropriar da ideia, principalmente, porque antes de você sair gravando somente, fazer a captura de fato, você primeiro, de fato, precisa se apropriar daquela ideia para conseguir discorrer de fato sobre aquele assunto, sabe? Então, tipo, você começou nessa pré-produção. Então, eu diria que essa fase do roteiro, onde você, às vezes, essa coisa do roteiro parte de uma ideia que muitas vezes você acordou, você estava dormindo, você acordou com aquela ideia e você fala assim, putz, eu vou ter que fazer um material sobre esse assunto. E aí você acorda com aquela ideia tal e beleza. Aí você começa, uma estratégia que é muito boa, é você começar a contar para as pessoas ao seu redor, as pessoas de sua confiança, né? Porque a ideia é uma ideia. Então, tipo, partindo do princípio que você não protegeu essa ideia, alguém pode pegar. Então, você conta para as pessoas da sua confiança para que você possa você mesmo se apropriar dessa ideia. Então, nessa parte da pré-produção, eu diria que é isso. Você pensou no roteiro, pega essa ideia, começa a contar para as pessoas e partindo desse princípio você começa a desenvolver, deixar ela mais sólida. Porque, tipo assim, quando você teve a ideia do assunto, de todo esse roteiro do vídeo, você conta para alguém de um jeito. Aí quando você conta a segunda vez, você já não conta mais do mesmo jeito que você contou a primeira vez. Quando você conta a terceira vez, de novo, você já aperfeiçoou e já aperfeiçoou e já aperfeiçoou. Então, quanto mais tempo, eu diria que quanto mais tempo você dedica para a ideia, melhor você vai conseguir contar quando você de fato for gravar, sabe? Então, começa a contar para as pessoas e, volta a dizer, pessoas da sua confiança, que você tenha certeza de que essa ideia vai ser realmente compartilhada de uma forma amistosa ali e depois vai permanecer sua ali para a publicação do seu conteúdo, né? Porque o que existe muito aí é roubo de ideias. A gente não falta históricos aí para a gente contar sobre esse assunto, né? De roubos de ideias. Então, tipo assim, teve a ideia, conta para as pessoas ao seu redor e começa a deixar isso mais sólido. Para que depois que você deixou tudo isso bem definido, aí você vai para a produção. Quando você vai para a produção, aí envolve muitas vezes software, né? O uso de ferramentas, o uso de fato da câmera, né? O uso da captura, pensar em toda a estratégia de gravação, aonde eu vou gravar, como eu vou gravar, qual ângulo que eu vou gravar que fica melhor.
para expressar, e cada ângulo vai expressar uma coisa, entendeu? Vai transmitir toda a poética do material através desse ângulo, às vezes você quer mostrar o ambiente como completo, aí você mostra mais de longe, tem nomes técnicos para esses ângulos aí e tal, mas assim, você vai mostrar mais de longe, você mostra o ambiente, você mostra mais de perto, você dá o close, então tem vários conceitos aí que ficam muito bons no sentido de transmitir a ideia de fato como você pensou, sabe? Então essa parte da produção é software, é pensar nessas estratégias e produzir de fato. Quando você cria esse material, ele ficou da hora, você já nessa produção ainda você já edita, já faz a edição desse material, né? Você já deve, enquanto eu falo, você provavelmente está pensando nessas etapas, colocando na sua realidade, imagine. E aí, né, que é o que você tem feito. E aí nessa parte da produção, você já coloca lá a edição, corta, às vezes você falou uma coisa errada, aí você vai descobrindo que, por exemplo, se você comentou alguma coisa que você não gostou, tal, você vai querer repetir, aí muitas vezes você não precisa ficar, corta, vou começar a gravar de novo. Você deixa direto, que você sabe que no processo de edição você pode cortar. Então você mesmo se sinaliza, ó, essa parte aqui eu vou tirar. E aí você continua, e aí vai gravando. Quando você tem um vídeo lá de 1 hora de gravação, e você vai extrair dessa 1 hora 20 minutos, às vezes. Entendeu? Que você fala, isso aqui não fica, isso vai sair, isso faz, e, sabe? Você vai fazendo esses cortes. Então essa estratégia funciona. E aí você vai para a pós-produção, que é quando, por exemplo, depois que você terminou tudo, você quer colocar, né? Aí você entra em programas de efeitos especiais, colocar vinheta, etc. e tal. Você pode colocar algumas coisas nesse processo da pós-produção, que é a finalização já do processo. E aí é onde você faz, de fato, a entrega, a publicação e vê os milhares de seguidores, né? Eu diria então que esse basicamente é o processo, Pri, basicamente, né? Eu resumi um pouquinho aí para poder, né, a gente poder conduzir aí, mas basicamente essas 3 etapas resume tudo a criação de conteúdo audiovisual. Que legal, que legal. Eu não dava esses nomes, mas até que eu tô seguindo as etapas aí. Isso! Feliz, feliz. É Porque, isso! né, eu caí de paraquedas nesse universo aí de criador de conteúdo. Foi meio que por acidente, né? De começo foi para atender uma demanda da virada do nosso modo de trabalho, do presencial para o remoto, onde a gente tinha as atividades que eram entregues, por exemplo, como uma apresentação em plenária, passou a ser entregue em formato de vídeo, né? E alguns vídeos, eles eram bem pesados, assim, então a gente não conseguia compartilhar pelo WhatsApp, pelo próprio Teams, que é a ferramenta que a gente usa, né? A ferramenta educacional que o Senac tem usado. E aí a gente começou a usar o YouTube para compartilhar essas produções dos alunos. E aí, para auxiliar os alunos nessas produções, eu comecei a fuçar ferramenta, aprender a editar e produzir vídeo. E algumas ferramentas foram até os próprios alunos que me indicaram, porque eles, né, eles navegam aí, nadam de braçada nesse mundo, eles que ensinam a gente. E aí, no começo, assim, nada profissional, tudo bem caseiro. Aí eu fui me inscrever em alguns canais, né, do YouTube, comecei a consumir o conteúdo do YouTube, que até então eu usava só para pesquisar temas para as aulas mesmo. E aí eu comecei a me inspirar e me informar mais por esse canal aí. E nessa eu percebi que não dá para a gente sair falando aí o que vem à mente, né? Muito menos sair replicando aí coisas sem ter minimamente pesquisado, fontes confiáveis. Então eu vi também nessa que o mundo virtual ele é um território meio que sem filtro, né? O mesmo poder que as pessoas têm lá de informar a gente, elas também têm de desinformar. Eu vi muita mentira sendo propagada como verdades incontestáveis. E aí, nesse sentido, eu acho que seja muito importante a gente destacar aqui uma das marcas formativas do Senac, que é a visão crítica, né? A gente trabalha isso com os nossos alunos, porque nesse território aí do mundo virtual é imprescindível, gente, a gente conseguir distinguir as informações confiáveis, as abordagens que são sérias, daquelas que só querem tumultuar mesmo os debates, né?
Aliás, a gente pode citar ainda mais uma marca formativa do Senac, que é a ética, porque tem a questão aí dos plágios, né, que você comentou, o roubo das ideias, né? Os vídeos mais sérios que eu vi lá tinham as fontes referenciadas tanto na fala de quem estava ali se comunicando com a gente, quanto na própria descrição do vídeo. E isso é muito importante, já que, infelizmente, eles ainda não encontraram uma maneira de fiscalizar todo o conteúdo que rola, né, pela internet. A gente está aí na era das fake news, né? Então, é muito importante para dar os créditos às devidas pessoas e também para auxiliar quem vai consumir esse conteúdo a checar as informações, né? Eu vi que tem muito conteúdo bacana, feito com muito cuidado, mas tem outros que parecem não ter recebido muito investimento, assim, nem de tempo, nem de cuidado de quem criou. E aí eu queria saber, Paulinho, além dessas questões, né, para você, quais são os principais cuidados que a galera precisa ter para fazer uma produção de qualidade? Show! Então, olha só, essa parte que você comentou sobre a questão da ética, isso é muito importante mesmo na produção desse tipo de conteúdo. Porque o que mais pode problematizar depois da criação, depois que você já publicou, o problema que pode surgir é justamente as pessoas buscarem requerer os direitos sobre a sua criação, né? Então, isso para todas as áreas de atuação. Então, por exemplo, você criou, por exemplo, tem a turma de jogos digitais do Senac, criou um jogo. Aí eles não se preocupam com relação de onde eu vou tirar a trilha sonora e acaba usando, por exemplo, a trilha sonora de um jogo famoso. Mano, isso pensa que tipo assim, é só a música de fundo, tal, não vai repercutir em nada, tal. O mesmo se aplica para um vídeo que você faça. Você coloca aquela música e o que mais acontece, por exemplo, quando você publica para YouTube, por exemplo, é as pessoas requererem dos direitos de uso daquela música, daquela foto, de tudo que você pegou. Então, pode ser sim que você venha sofrer penalidades por fazer uso dessas coisas sem a devida autorização, né? Então é muito importante a gente se precaver com relação a isso. Para isso, existem alguns cuidados que você pode tomar. Então, por exemplo, precisa de foto. Se você não tem as fotos que você precisa usar no seu vídeo, a principal estratégia, a melhor estratégia é o quê? É ir em banco de imagens, né? Tem vários bancos de imagem na internet. Se você for lá no Google e digitar banco de imagens free, você vai ver listas de bancos de imagens, né, gratuitos para você poder usar nos seus vídeos. Então você pode utilizar, lá já vem dizendo que eu quero usar para fim pessoal, para fim comercial. Para que eu quero usar? Pode usar para fim comercial? Pode. Então beleza, você pode usar, que você não vai sofrer um processo lá na frente. Entendeu? Porque você imagina, esse negócio de direito de uso é tão complexo que, por exemplo, estava lendo bastante sobre esse assunto, né, até para poder preparar conteúdo para as aulas, né? E a gente lendo sobre esse assunto vê que se você vai fazer essa festa de casamento, mano, vai fazer essa festa de casamento, aí você fala assim, eu vou usar essa trilha sonora aqui. E aí você usa aquela trilha sonora, é uma coisa que as pessoas não se preocupam, mas o certo é você pagar os direitos de uso daquelas músicas que você usou na sua festa, porque elas foram, sim, responsáveis pelo sucesso do seu evento. Entendeu? Mesma coisa, por exemplo, você está fazendo um vídeo, uma outra preocupação que, né, as pessoas geralmente nem têm tanto, né, mas tem que ter, é a criação é o uso de fontes. Então, se eu usou uma letra específica no vídeo, um tipo de fonte, você precisa, de fato, ter o cuidado de ver se aquela fonte é livre do direito de uso também. Porque, às vezes, existem alguns sites que você pode baixar a fonte, né? E aí, quando você baixa essa fonte e usa ela no seu vídeo, né, as pessoas podem identificar essa fonte, vamos supor que é uma fonte muito específica, que foi construída por alguém, criada por alguém em algum programa, etc. Mas a pessoa criou, ela tem os direitos de uso. E aí, você usou no seu vídeo, e o seu vídeo fez sucesso, pode-se dizer que o sucesso do seu vídeo tem a participação, o uso dessa fonte aí que você precisa, que a pessoa pode requerer os direitos de uso dela. Entendeu? Então, a fonte. Entendo aqui, Pri, ó, nesse assunto, é um negócio assim, bem complexo. Eu vou só dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui, alguém comentou aqui, ó. Deixa eu ver, peraí.
realmente essa questão da utilização de conteúdos, mesmo quando você faz uma Também a referência, fonte. precisa dar os créditos. Aí alguém falou, eita, a fonte! Galera, a fonte, mano. Tem uma vez eu tive, foi até uma turma recente de ilustração digital, né? E aí um dos alunos lá, ele é funcionário de uma rede funcionário de uma gráfica que trabalha para uma rede de farmácia. E ele explicando que a caixinha do remédio tem uma determinada fonte que não é uma fonte nativa do Windows, por exemplo. Não é aquela fonte que você pode usar sempre. Assim. Então, eles têm o direito de uso daquela fonte para utilizar nas caixinhas de remédio. E essa fonte não pode ser compartilhada no momento de fechar o arquivo para mandar para a gráfica, por exemplo, para imprimir, por exemplo, sabe? Então, você tem que fechar de um jeito que a pessoa não consegue puxar essa fonte do arquivo. Então, você vê que a questão da fonte é um negócio bastante sério também, tá? Assim como o tipo de material que você for usar. Então, você precisa, na dúvida, será que eu posso usar? Na dúvida, a resposta é não. A gente pensa aqui, tipo assim, a imagem está na internet, então eu posso usar. Está no Google, então eu posso usar. Né? Tem esse pensamento. Mas, na verdade, não, né? A gente tem que saber de quem que é e se eu, de fato, posso usar, porque ela pode ser protegida por direitos de imagem, direitos de... protegida mesmo, né? Aqui, ó, no caso da A imagem, Cida somente mencionar no canal em letras menores embaixo do vídeo é considerado dar o crédito? Isso, então, eu posso fazer dessa forma, colocando crédito desse jeito. Mas, assim, às vezes a pessoa requer de outra maneira, requer que você faça a menção dela de onde você tirou, para poder marcar o perfil dela, e assim outras pessoas poderem encontrar. Tem todas umas táticas aí. Então, você tem que... O fato é, você precisa conversar com a pessoa, no caso de... seja foto, seja música, seja qualquer coisa, você precisa ver, entrar em contato de fato com o detentor desses direitos e saber, e a pessoa vai te dizer, olha, eu quero que você me marque dessa maneira aqui, porque aí eu tenho um retorno financeiro ou visual que me interessa, entendeu? Ou ele vai falar, não, ó, você pode usar, só que você tem que pagar. Acontece isso, né? A pessoa fala, pode usar, mas paga para isso, né? Então é bem isso, sabe? Aqui, ó, alguém perguntando, existe um processo Tem prático uma para saber? pergunta aqui. Pode Você falar. já está vendo? É essa? Não, acho que eu ia É ler a essa, mesma entendeu? pergunta que você, do Alexandre, né? Deixa eu ver, ó. Então, ó, para saber se é livre ou se não é, né, que a pessoa perguntou, ó, uma cena perguntou, existe um processo prático para sabermos o que é livre para uso? Então, na verdade, geralmente a gente sabe o que é livre quando está quando você busca direto nesses bancos de imagens ou o vídeo. Então, tem vários sites, tanto para música, também o próprio YouTube. Né? Como a gente comenta sobre o YouTube, o próprio YouTube tem um lugar lá que é chamado, por exemplo, se for música, biblioteca de áudio. Quando você tem no seu canal, tem lá o YouTube Studio, aí você vai ver lá no cantinho, tem lá, biblioteca de áudio. E tem, tipo, desde músicas instrumentais, tem músicas com pessoas cantando mesmo, tem efeitos sonoros que você pode usar e tudo livre, sabe? E aí, às vezes, tem alguma orientação de você marcar, dar os créditos para a pessoa, mas a boa parte ali também você nem precisa dar os créditos, a pessoa deixou disponível ali somente para ganhar visibilidade e tal, e, enfim, né, ela só quis compartilhar mesmo, entendeu? Beleza, Pri? Top, Paulinho. Nossa, muita coisa que eu não sabia. Vou ter que revisar meus Tranquilo. vídeos. Meus 3 vídeos. Não, mas é isso, mano. A criação desses Ai, vídeos Paulinho, muito é bom, isso. muito bom. Várias dicas aí, ó, pra gente ter cuidados, né? Quando eu comecei usando o canal do YouTube, foi para compartilhar mesmo, né, as produções e os projetos dos alunos. Depois que eu fui me arriscando a criar vídeos sobre os assuntos que mais bombavam assim nas aulas, né? Tanto para servir como de resumo daquilo que a gente trocou, quanto para levar informações para as pessoas que estavam ali fora do nosso círculo, né? Às vezes as discussões eram tão legais que a gente ficava com vontade de divulgar. Então, eu não uso como profissão,
né? Mas meio que se tornou um hobby ali, porque o negócio é muito viciante, né? A Cida está acompanhando a gente aí, ela é uma das minhas inspirações, ela arregaça nas edições de vídeo. Eu fico assistindo os vídeos dela para ter umas ideias assim. Tô roubando as ideias da Cida, meu Deus! Mas eu sei que existem pessoas que trabalham com isso, né? Que tem a edição e a produção do vídeo como uma profissão. Porque eu vejo lá nos vídeos que referenciam, né? Então, os devidos créditos das pessoas, que tem o nome das pessoas lá no final, né? A edição foi fulano, roteiro foi fulano, tal. E aí eu queria saber como que é o perfil, né, dessas pessoas que atuam nessa área e como a gente pode saber se a gente escolheu a área certa para atuar, como que a gente sabe se a gente está na área ok. Ó, essa pergunta é muito importante, eu diria, sabe por quê? Porque, tipo assim, a área de criação de conteúdo é uma área que o profissional, né, a pessoa, você está trabalhando com criação, e geralmente quem trabalha com criação de qualquer coisa é muito exigente consigo mesmo. Então é a típica pessoa perfeccionista, é aquela pessoa que nunca, mas nunca está satisfeita com o resultado. Você sempre, e essas pessoas geralmente têm até, às vezes, um receio de demonstrar esse material construído por conta de sempre achar que poderia ficar melhor, né, quando você se compara com profissionais do mundo inteiro, né? Mas, na verdade, esse é o perfil. Então, se você tem essa característica de falar assim, eu criei esse conteúdo, mas eu não tenho certeza, ele poderia ter ficado melhor. E se eu soubesse outra coisa, assim, de repente, de ferramenta, de conhecimentos gerais da área, etc., eu poderia deixar esse material melhor. Poxa, eu poderia ter colocado tal assunto no vídeo e não coloquei. Droga, a gente publicou já e tá assim e tal. Então, esse perfil é o perfil do profissional dessa área, sabe? Então, tipo, se você se cobra muito, você é exigente, você nunca fica satisfeito com o resultado, você está no caminho certo. Mas você precisa também, naquele período em que você está fazendo, você precisa estar curtindo, estar gostando. Se você fica cansado, se você fala assim, não, tipo, tô cansado, vou ter que editar um vídeo, vou ter que fazer tal coisa, vou ter que... mostra que talvez você precise repensar, porque se você não está sentindo prazer naquele momento que você está curtindo, fazendo, etc, você não está curtindo de fato, então talvez tenha que repensar, será que isso é para mim? Entendeu? Então, geralmente, quando você está fazendo uma coisa que você gosta muito, você não vê o tempo passar, você fala assim, putz, não vejo a hora esse processo é muito mais valioso do que a entrega, sabe? Esse processo criativo vale mais, entende? Então, tipo, eu diria que a pessoa, para saber se está no perfil, tem perfil para essa área e tudo mais, ela precisa estar curtindo aquele momento. Terminou e ficar com aquela sensação de que, putz, dava para ficar melhor, esse é o perfil ideal, entendeu? Então, tem que se cobrar mesmo, tem que se cobrar mesmo, tem que nunca ficar satisfeito mesmo com a entrega, tem que sempre ser muito comprometido com isso e, enfim, né? Além de tudo, você precisa ter essa noção de, apesar de você ser muito perfeccionista, tem uma outra característica também. Quando você é muito perfeccionista, você tende a... É uma característica muito forte, tá? Você tem uma forte tendência para atrasar as entregas. Porque enquanto você está criando conteúdo para si mesmo, você tem o seu tempo, quando você publicar, você cumpriu o seu prazo. Mas quando você calcula seus próprios prazos e você começa a realmente, eu não vou publicar então hoje, vou publicar amanhã porque eu ainda vou fazer uma coisa. Eu não vou publicar hoje, vou publicar amanhã porque eu vou pesquisar sobre esse assunto melhor. E aí você vai nesse processo de construção e ele que nunca acaba. Então, essa é uma característica que pode acontecer com as pessoas que têm esse perfil para criação de conteúdo. Porque você precisa cumprir prazos. É uma característica que tem que ser muito bem vista para profissionais da área de criação. Entendeu? Porque o cliente, no final das contas, ele quer que entrega. Né? Então, independente se você vai entregar perfeito,
eu costumo brincar, né? Apesar de ser uma frase um pouco contraditória, mas feito pode ser melhor do que perfeito, porque o perfeito demora muito, entendeu? Então, feito é melhor do que perfeito, tá? Perfeito demora, perfeito demanda muito tempo e muitas vezes o cliente, quando te procura, ele quer aquilo para ontem. Ele não quer sabe, tipo, para demorar muito, a longo prazo. Geralmente, na maior parte das vezes. Claro que tem casos e casos, né? Mas na maior parte das vezes, a pessoa que procurou você para poder criar conteúdo, principalmente conteúdo para YouTube, que as pessoas têm os dias certos para publicar, entendeu? Então você precisa ter muito essa noção de tempo, é uma característica muito, muito importante a ser levada em conta, tá? Mas o perfil eu diria que é esse, tá? Boa. Ó, a Cida disse aqui, né, que ela fez 5 vídeos e deletou os 5 porque ela achou péssimo. Ela é super crítica. Então, Cida, você tá na área certa. Super Isso. exigente com os vídeos dela. Deu uma coisinha assim, aí deu uma tripitadinha no som. Gente, espera, não publiquem ainda, que eu vou fazer tudo de novo, porque sai um pontinho ali no vídeo. Ela é super crítica. Então, a Cida, nada der certo como professora. O Ale comentou aqui, tenho gravado alguns vídeos e os primeiros ele usava a estratégia de não assistir o resultado. Os últimos ele já tem se arriscado a assistir e ele tem ficado orgulhoso. Olha aí, ó, mais uma estrela surgindo Mano, muito bom. no meio dos Cara, blogs. que legal. Muito bom, gente. A Lê colocou aqui. Muito verdade, eu tô com um vídeo para soltar já tem 5 dias, mas ainda quero alterar algumas coisas. Para um profissional não tem como, tem que cumprir um prazo. É verdade, é verdade. Teve uma pergunta aqui da Gabi, mas eu não sei, né, se a gente acabou respondendo ou não. Aí, se você achar que dá para complementar, ela pergunta assim, como fazer a curadoria dos conteúdos. Então, isso é muito importante. Você analisar a curadoria do... Deixa eu só rever a pergunta. Curadoria do quê? Dos conteúdos. Ah, dos conteúdos. Então, ó, o ideal é aquele negócio. Tipo assim, antes, geralmente muitas pessoas têm essa prática. É ruim quando você não tem essa prática que eu vou dizer. Antes da publicação, tipo assim, você pegou todo o material, você vai usar esse material, tal, beleza, concluiu o vídeo. Quando você tem uma equipe nesse processo todo, eles geralmente estão acompanhando todas essas etapas. Então, tipo, a questão da criação desse material, da busca, da pesquisa por referências, etc. e tal, está na pré-produção. Então, tipo, o prejuízo lá na frente não vai ser tão grande, porque você está na pré-produção verificando tudo que você vai ter no vídeo. Então, na pré-produção, você imagina o resultado final já. Tanto que, por exemplo, na pré-produção a gente pode usar storyboard, você pode utilizar animatic, dependendo do processo, dependendo do tipo de vídeo que você pode usar esses recursos que te dão uma visibilidade de como o resultado vai ficar. E aí, a característica é a seguinte, você mostrar para os seus familiares, amigos, as pessoas que estão próximas ou as pessoas da sua equipe, se está tudo dentro dos conformes, se esse material está, vamos dizer assim, lícito, né, a ser publicado, considerando você estar dando as devidas referências, né? Por exemplo, quando você faz uma menção, né, você fez um vídeo, mas você usou como principal referência alguém ou algo, enfim. Então é muito importante que você faça a devida menção para essa pessoa que te deu esse principal tópico, esse principal assunto que você vai discorrer no seu vídeo, sabe? Então, se você extrair daqui, pessoal, ó, eu estou falando sobre esse assunto, é a minha opinião, é a minha visão, etc e tal, mas tem um conteúdo também muito bom, foi de onde também ajudou a formar a minha opinião sobre esse assunto, que é esse canal aqui, é esse, porque daí não vai gerar aquela indisposição, aquela situação chata de um dia a pessoa assistir o seu vídeo e falar, pô, mas você copiou tudo de mim e você não me deu crédito nenhum, entendeu? Então fica aquela situação chata, sabe? Que existe. Não dá para negar, diversos canais sobre esse assunto existe de fato, tá bom? Então, é crédito, é isso mesmo. Eu estou lendo aqui o que a Gabi comentou. Nesse caso, o ideal é imputar o crédito para a equipe, certo? É isso mesmo, entendeu? Dá o crédito para quem realmente merece esse crédito,
sabe? Então fala com a galera que está envolvida, de onde você extraiu as principais ideias e dá esses créditos. Isso é justo. E isso não vai te deixar menos youtuber, menos criador de conteúdo. Na verdade, vai mostrar que você realmente tá com o seu conteúdo muito relevante, o seu conteúdo ele respeita outros canais de onde você extrai suas ideias. Então, você não vai perder nada com isso, tá? Eu tenho um canal de criação de conteúdo para computação gráfica, né? Então, foi mais ou menos parecido contigo, Pri. Eu tinha meu canal, ele estava meio abandonado, né? Ele estava meio abandonado, aí quando surgiu a questão da pandemia, eu falei assim, putz, agora eu acho que talvez seja o momento de a gente continuar com ele, né? E aí eu continuei e tal. Aí, nessa que eu continuei, eu comecei a criar conteúdo, mas eu sempre disse para todas as turmas, existem alguns canais que eu sigo, que quando eu vou falar de determinado assunto, pô, beleza, eu falei, pessoal, esse aqui é o jeito que eu te ensinei. Mas existem inúmeras maneiras de te ensinar a mesma coisa. Tem esse canal aqui, esse, que são canais que eu considero relevantes e que me ajudaram, principalmente no meu processo de quando eu estava começando a aprender esse assunto, e me ajudaram. Então eu acho que vai ajudar vocês também. Então, ó, esse aqui, clica aqui, pode seguir porque é realmente da hora. E são canais que eu poderia dizer que são concorrentes meu, né? Mas não, quando a gente trabalha desse jeito, agrega mais, sabe? Tipo, as pessoas ficam mais satisfeitas e, por consequência, agregam valor no seu conteúdo. Entende? Exato, exatamente. A Gabi comentou aqui, né? Tinha comentado que todo criador de conteúdo precisa ser responsável e ético. É isso mesmo. Isso mesmo. O Paulinho, eu disse, né, que eu sou aqui uma amadora, tal, acabei de chegar, mas eu tô ficando com vontade de me profissionalizar no negócio depois dessa live aqui. E se eu quisesse levar isso como uma profissão, além de ser professora, lógico, né, gente? Em que lugar eu poderia trabalhar se eu fosse ingressar? Bacana. Olha, é o seguinte, você consegue, como eu disse, tem muita oportunidade para trabalhar na área de criação de conteúdo. Você vai poder trabalhar, por exemplo, em agências, né, agências de publicidade, agências de criação, estúdios de animação. Você pode trabalhar, aprendendo a parte de edição de vídeo, você trabalha tipo assim, você tem um leque muito grande. Então, por exemplo, desde uma pessoa que precisa criar um vídeo de um teaser para um jogo digital, por exemplo, sabe? Você consegue conteúdo para animação, a parte de edição de vídeo, todas essas coisas. Então tem a questão da animação, tem a questão da criação de efeitos visuais, tipo para filme mesmo, e tem também o que a gente fala aqui, que é criar conteúdo de youtuber mesmo, quando você está falando, fazer as sacadas e tal. Então tem toda essa possibilidade de mercado. O mercado é muito forte para esse assunto que a gente fala, é o próprio freelancer. Né? Existem muitas pessoas, quando você se torna um especialista nesse assunto, você pode, né, você tendo tempo, né, que é a disponibilidade e tal, você tendo tempo para se dedicar para criar e editar vídeos de um canal de uma pessoa específica, você tem demanda, entende? Então vale muito a pena você se dedicar para essa área, porque você se profissionalizando, as pessoas veem potencial de te contratar para fazer a edição dos vídeos do YouTube dela, por exemplo. Entendeu? Que pode acontecer muito, né? E além disso, você pode conseguir freelancers através de outros aplicativos que existem. Né? Então, tem um aplicativo que eu gosto bastante de usar, fazer um merchan aqui do aplicativo, é o Get Ninja, né? Eu gosto bastante de usar esse aplicativo porque tem muita demanda ali e é muito fácil de você conseguir clientes para fazer edição de vídeo. Entendeu? Não só edição de vídeo, mas para qualquer coisa da área gráfica. Então, esse Get Ninja trata-se do seguinte, eu vou fazer uma breve explicação aqui rápido, só para você ver. Ó. Por exemplo, a pessoa consegue, ela cria um perfil dela no aplicativo, e nessa que ela cria o perfil dela no aplicativo, ela consegue ver uma lista de possíveis clientes e desbloqueando esses clientes. Então, quando ela desbloqueia o cliente, ela custa para ela algumas moedas do aplicativo e aí ela consegue o contato direto com aquele cliente. E nisso é a sua negociação com o cliente. Daí, o recomendado nessa negociação, o recomendado é você ter um portfólio, né?
Geralmente o portfólio vai ser um link que você passa para a pessoa, fala assim, olha, aqui está um link de demonstração de tudo que eu já fiz e tal, e você faz um demo reel, que é um teaser onde você abrevia todos os trabalhos que você já criou, tá? Para a pessoa ter uma noção de como que funciona o seu fluxo de trabalho, como é que ficam os seus resultados, como que você fica. Então, é bem bacana você apresentar o seu material desse jeito, através do portfólio, porque isso vai te trazer bastante retorno de trabalho mesmo. E geralmente, tipo assim, a pessoa que entra nessa área não para, não fica desempregado, sabe? Porque sempre a demanda é muito grande. A demanda é enorme para essa área de criação de conteúdo. Porque, tipo assim, a pessoa que sabe editar vídeo, ela vai saber outras ferramentas que não envolvem somente a parte de edição de vídeo. Então, por exemplo, quando a gente começa a falar da parte de se profissionalizar nessa área, existem programas que a pessoa pode aprender, que o Senac, inclusive, oferece vários cursos sobre esses programas. Tipo assim, você sabendo mexer, por exemplo, no principal programa de edição de vídeo de curso que o Senac oferece, é o Premiere. É um software chamado Adobe Premiere. Né? Acontece que, tipo assim, quando você aprende o Adobe Premiere, existem inclusive alguns pré-requisitos para você entrar fazer esse curso assim, e ter um aproveitamento bem legal. Você pode fazer o Illustrator antes, né? Um software também, o software Adobe Illustrator, o Adobe Photoshop. Então, quando você entra nesse universo de edição de vídeo, você sabe esses outros programas também. Então, o leque de serviços que vão surgir para você é muito grande. Entende? Então, realmente, é uma área muito promissora, é uma área que você não fica desempregado, você só fica desempregado se você quiser, se você realmente não tiver disponibilidade. Eu não vou dizer que não é nem disposição e disponibilidade. Eu digo que é disponibilidade. Às vezes chega um momento que você fala assim, não, esse trabalho eu quero, esse eu não quero, esse eu quero, esse eu não quero. Você escolhe o que você quer fazer, sabe? Tem muita demanda. Entendeu? Então, vale muito a pena. Ah, legal. Tem várias perguntas nesse sentido aí. Eu acho que você pode complementar, mas eu não sei se tem. Eu, por exemplo, eu uso ferramentas super simples, né? Porque o meu Note, ele tem um processador que não é tão bom assim, né? Mas eu imagino que aqueles canais mais top, né? Do YouTube, se eu quiser ser uma profissional mesmo, eles usam outras ferramentas, né? Você citou aí algumas, inclusive que o Senac disponibiliza cursos, né? Oferece cursos. E aí tem perguntas aqui da Gabi, que ela pergunta quais os softwares os editores que mais se usam, né? Se tem curso no Senac. O Ale perguntou como conseguimos criar um material legal de qualidade com equipamentos caseiros e de fácil utilização, sem a necessidade de equipamentos caros, de última geração. A Simone também tinha perguntado lá no começo qual editor de vídeos que a gente indica para quem quer começar. E se tem, não sei se tem algumas ferramentas aí que mais gritam no mercado, né, que estão em alta aí, se o Senac já tem um curso dessas ferramentas mais tops. O que você tem aí para dizer para a gente? Bacana. Então, existem muitas ferramentas leves, né, que tem um peso de processamento bem leve, né, e que você pode estar usando para poder editar os seus vídeos, por exemplo. Né? Então, por exemplo, agora, quando você quer pensar numa questão de abrir esse leque, conseguir fazer as edições profissionais, etc. e tal, eu diria que a mesma dedicação que você vai ter de aprendizado para essas ferramentas mais básicas, você vai ver esse conteúdo, essa utilização das ferramentas mais básicas, você vê nas ferramentas mais avançadas também. É o seguinte, o itinerário formativo de softwares que eu recomendo, que pode ser que funcione para muita gente. Primeiro, a pessoa sabe mexer no computador? Se a pessoa sabe usar o computador, é o primeiro requisito. Beleza, sei. Legal. Segundo tópico. Você sabe usar computador, então naturalmente você já aprendeu lá o Word, o Excel, o PowerPoint, ótimo. Aí você vai para os programas mais específicos de computação gráfica. Qual é o ideal para começar? Illustrator. Aprender Adobe Illustrator. Tá? Isso a gente vai chegar lá na parte de edição de vídeo, mas aprender o Adobe Illustrator. Por que aprender o Adobe Illustrator?
O Adobe Illustrator vai te dar subsídio para criar, por exemplo, logo, para criar aquelas legendas, assim, por exemplo, quando a gente vê aqui no Instagram, um monte de figuras aqui que a gente vê na tela, e o ao vivo, pelo menos na minha tela que eu estou vendo ali, que eu estou gravando. Mas eu vejo ali o ao vivo, eu vejo um olhinho ali mostrando as pessoas que estão participando, eu vejo textos ali e tal, mostrando para encerrar, tem uns ícones aqui. Esses ícones, todo esse conteúdo que é visto, né, nessa tela, ele é produzido através de uma ferramenta chamada Illustrator, né? Então, tudo isso você pode criar utilizando essa ferramenta, tá bem? Aí, beleza, você aprendeu o Illustrator, qual é o próximo? Photoshop. O Photoshop a gente brinca que é o canivete suíço. Você sabe, aprendeu o Photoshop, você faz de tudo, entendeu? Então você aprende Photoshop, você usa ele até para qualquer coisa, sabe? O Photoshop é aquela ferramenta que você usa para tudo, entendeu? Então, o cara que trabalha com criação de jogos, ele usa o Photoshop. O cara que trabalha com maquete eletrônica, ele usa o Photoshop. O cara fotógrafo que trabalha com tratamento de imagem, ele usa o Photoshop. O cara que trabalha com, enfim, com criação de conteúdo. Aqui, por exemplo, eu estou criando a gente faz uma gravação de um vídeo, eu quero fazer uma capa bem bonita com a minha foto e tal, remover espinha, deixar bem bonitão e tal, aí eu consigo usar o Photoshop para isso. Então, as imagens que eu vou colocar no meu vídeo, eu posso fazer uma breve edição nela para poder ficar bem de acordo com o que eu quero fazer fotomontagem também para poder apresentar meu material com maior qualidade. Então, Photoshop é a ferramenta que a pessoa precisa saber. Illustrator, Photoshop, aí a pessoa já pode, ela tendo essas duas ferramentas principais aí, ela já pode ir para o programa principal de edição de vídeo que a gente recomenda, que é o Adobe Premiere, é o que o Senac oferece de curso. Existem outras ferramentas no mercado que eu não vou negar que são tão boas quanto o Premiere, tá? O Adobe Premiere. Que é, por exemplo, o Sony Vegas, tem um monte de ferramentas ali, o Final Cut do Mac, tem um monte de ferramentas boas no mercado também, que fazem basicamente as mesmas coisas, cada um com a sua particularidade, mas o Premiere é uma ótima maneira de você começar, por quê? Você vai precisar usar o Illustrator, você vai precisar usar o Photoshop. Esses dois programas são da Adobe. Por que não usar um programa de edição de vídeo que também é da Adobe? Entendeu? Logo, existe o que a gente fala de família, né? Esses programas, eles se conversam. Então, o que acontece? Eu fiz um arquivo lá no Illustrator, eu consigo trabalhar em equipe. Imagina que eu e você estamos trabalhando na edição de um vídeo. Enquanto você está editando lá no Premiere, você insere o logo que eu criei lá que eu criei no Illustrator, você insere ele no seu arquivo lá enquanto você está editando. Aí, enquanto eu ainda estou mexendo no logo, se eu editar qualquer coisa, você não precisa ter retrabalho lá no seu programa de edição de vídeo, que é o Premiere, porque ele vai atualizar sozinho, porque eu salvei em cima e ele vai substituindo e tal. Tipo assim, a conversa dos programas é muito boa, sabe? Então, a recomendação é, aprende o Illustrator, aprende o Photoshop, e aí sim você vai para um programa de edição de vídeo, que é o Premiere. E existe nesse meio de campo aí, um programa chamado After Effects. Esse programa é o que faz os olhos de todo mundo brilhar, né? Porque nesse programa você consegue fazer a finalização de efeitos para vídeo. Então, por exemplo, você consegue fazer aquela vinheta da hora, né? Com aquelas formas geométricas se formando, aparecendo texto e tal, fica mal bonito, sabe? Então é nesse programa, então não é no Premiere que você vai fazer isso, é no After Effects que você faz isso, tá? No Premiere você vai fazer o quê? Você vai fazer os cortes da cena. Então, tipo, eu vou fazer o processo que a gente chama de decupagem, né? Então, eu vou fazer a seleção do que eu quero para o meu material. Então, eu corto todo o vídeo, eu vou selecionar tudo que eu quero, tira, coloca, tal. Eu determino isso lá no Premiere. Então, eu faço todo esse processo mais pesado, que a gente chama, de seleção de cenas e tudo mais, no Premiere. Terminei, aí eu vou e crio enquanto eu estou fazendo lá. Eu posso até fazer enquanto eu estou fazendo uma coisa, eu estou fazendo outra. Aí eu vou lá no After Effects, faço a vinheta, faço as lower thirds, que é tipo aquelas que aparece o nome da pessoa no cantinho da tela, assim, bem, sabe, que entra, assim, entra o nome, Paulo Henrique, docente, Priscila, sabe, então aparece o nome bonitinho e tal. Esse tipo de coisa a gente faz lá no After Effects, entendeu? E aí sim, você junta, pega esse material que foi produzido no Adobe After Effects, então é tudo Adobe. Você, com todas as ferramentas da Adobe, você já consegue criar esse material. Então, você pega o After Effects, o material do After Effects, leva para o Premiere, e aí, lá no Premiere, você faz o fechamento do arquivo gerando vídeo, entendeu? E aí, lá, você ainda tem a condição de exportar com a qualidade de
de qualquer padrão que você precisar. Qualidade para ser visto na TV, qualidade para ser visto no YouTube, qualidade para ser visto apenas no celular. Então lá você consegue fazer toda essa exportação com muita qualidade, sabe? Então é bem bacana esse processo. Então eu diria que, então resumindo, sabe informática? Sei. Então vai lá, faz o Illustrator, faz o Photoshop, faz o Premiere, faz o After Effects. Existem 2 cursos que a gente tem, no que o Senac oferece, que pode ser bastante interessante para a galera. Por exemplo, tem formação Adobe, que é o formação em editoração. Nesse curso inclui o InDesign, né, que é um programa para fazer editoração, diagramação de revistas. Né? Para essa finalidade de edição de vídeo, não envolve tanto, mas é mais uma ferramenta que a pessoa pode aprender. Então, tipo, edição de vídeo, ela aprende o InDesign, né, nesse curso de formação em editoração, e aí depois tem um outro, que é um curso que é junto, o Premiere e o After Effects. Tipo, é os 2 em um só. Então, existem essas 2 possibilidades aí, e tem um que está dentro do curso técnico de computação gráfica, Pri. Na verdade, tipo assim, o ideal para entrar nesse mercado, o ideal, o melhor dos mundos, né? Que a gente está falando de abreviações para a pessoa fazer rápido, né? Mas, tipo assim, se a pessoa tem tempo, o ideal é fazer o técnico, né? A gente tem o técnico em computação gráfica no Senac. Então, esse técnico aprende de tudo, sabe? Tipo, você vai aprender todas essas ferramentas que eu citei e mais, vai aprender AutoCAD, vai aprender a fazer maquete eletrônica. É um curso de 1000 horas, né? É muito da hora mesmo. E aí você aprende tudo, entendeu? Você sai dali formado. E é isso que eu comentei lá no comecinho do vídeo. Que os nossos alunos do técnico de computação gráfica, eu diria, que 80% ou 90% dos alunos matriculados estão empregados na área, entendeu? Então, tipo, não falta oportunidade para essa área, entendeu? Top, ó, tá todo mundo dizendo aqui, ó. Simone falou que vai sair correndo para fazer os cursos. Estou sugerindo aqui umas parcerias, então, ó, Cida, eu, a Lê, a Simone, e quem mais está assistindo aqui, a gente vai fazer uma turma só nossa, para virar os editores aí de vídeo. Mano, muito bom mesmo. E aí, quando a gente compra esses cursos, investe, né, nesses cursos do Senac, tem alguma parceria para a gente conseguir os softwares, baixar os programas e tal? Porque aí a gente tem que comprar também, tem né? sim. Tem sim. O Senac, atualmente, principalmente, a gente tem um curso que a gente está desenvolvendo 100% remotamente, que é um curso de web designer. Nesse curso, os alunos têm acesso à ferramenta Adobe, por exemplo. Estou citando esse como exemplo. Então, os alunos eles podem baixar esses programas através de licença fornecida pelo Senac. Enquanto ele for aluno do Senac, ele tem acesso a essas ferramentas de forma gratuita, como estudante, como aluno do Senac. Tá? Então, enfim, tem esse benefício, sim, que dá para a pessoa realmente usar isso como benefício. Porque uma coisa é certa. A gente falou lá no começo, lá, aquela questão da ética, do direito de uso, etc. e tal, e entra a questão da pirataria de software também, né? A gente não pode negar que esse universo existe e que, tendo esse benefício do Senac de poder utilizar a ferramenta utilizando a licença fornecida ali, é muito bom. E para os cursos presenciais, a pessoa utiliza lá no Senac mesmo o software, tal, tem a biblioteca com as ferramentas, quando tudo, né, se normalizar nesse novo normal aí e tal, tudo vai estar aberto, a questão da biblioteca, o Senac vai estar voltando a funcionar quando essa pandemia terminar, né, tal. A pessoa pode tanto esclarecer as dúvidas presencialmente lá nos laboratórios, como também na biblioteca do Senac e tal, enfim. Mas que já tem também todos esses programas para a pessoa poder usar, sabe? Então é um ambiente assim, que realmente favorece a aprendizagem do aluno. Tipo assim, ele vai sair daqui sabendo mexer nessas ferramentas e não só aprender a mexer nas ferramentas, né? Porque, tipo assim, um diferencial muito grande do Senac é justamente esse. A pessoa não aprende apenas a mexer na ferramenta. Porque cá entre nós, aprender a mexer na ferramenta, a pessoa, se ela ficar pesquisando na internet, né, no YouTube mesmo, que a gente citou várias vezes, a pessoa encontra conteúdo e aprende a ferramenta. Mas o dia a dia ali é muito mais do que isso. Tem as dinâmicas de grupo que a gente faz para poder estimular a participação numa entrevista de emprego, para
poder ver como se portar, como se vestir, o que, que eu falo, o que, que eu não falo, enfim, os conselhos, os aconselhamentos que os professores sempre dão para os alunos para poder mostrar o melhor caminho. Alunos que ficam, às vezes, com aquela dúvida: ah, professor, você acha que eu estou preparado para participar desse processo seletivo? A gente sempre orienta: pô, dá, vai lá, mostra o seu potencial, você consegue e tal. E assim, tem mercado, a pessoa consegue trabalhar, e no Senac tem, tipo, é um ambiente propício para a pessoa poder entrar nesse universo, sabe? E a gente vai estar ali para esse suporte ali, até um determinado ponto. A gente vai segurando na mão até ele chegar ali na empresa, praticamente, né? A gente vai segurando na mão e fala assim: agora vai. Agora é com você porque você está preparado para o mercado. Entendeu? E esse é nosso diferencial, né? A gente vai além da formação técnica, isso que é o top. A gente citou aqui várias coisas que o profissional precisa ter e o Senac trabalha tudo isso com a gente, né? Muito top. Já vou me inscrever aí nos cursos. Vou ter curso certinho, certinho. Amei, amei. Nosso bate-papo, aprendi demais. Tenho certeza que quem acompanhou a gente aqui na live também aprendeu muito. Quem não acompanhou ao vivo, tenho certeza que depois vai ter vários acessos aí pro pessoal que ficou curioso, mas infelizmente não pôde, né, por conta do horário, de outros compromissos, vai acessar lá a gravação. A gente super se disponibiliza, tô falando por mim pelo Paulinho, porque eu sei que ele vai também Sim, não, se disponibilizar terminar esse bate-papo com vocês lá na gravação. Quero agradecer demais o convite de vocês aí da área de TI, fiquei muito honrada, espero ter atendido a contento. E deixar aqui meu muito obrigada por quem nos prestigiou e para quem ainda vai prestigiar a gravação da live. Show, valeu, galera, é nóis. Precisando, sabe que a gente está por aqui. As perguntas que a gente, talvez a gente possa ter passado alguma pergunta batido aí, mas depois a gente vai ficar olhando com carinho aí para ver se a gente consegue responder todas ali. Mas a gente está à disposição aí para estar esclarecendo. Posteriormente, faça uma visita para a gente, quem está vendo, faça uma visita para a gente lá no Senac de Osasco. A gente está à disposição para esclarecer todo tipo de dúvida. Às vezes tem aquele receio antes de iniciar o curso, mas a gente está aí, tá bom? Show! Valeu, galera! Beijo, Pri! Foi muito enriquecedor esse bate-papo. Mas não vai derrubar você aí, não vai gravar. Beijos! Beijo! Tchau, tchau!